Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês. Louvamos a Deus, pois já estamos chegando no final do ano, estamos no mês de dezembro, não é verdade? Então só temos a agradecer a Deus e dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Quero compartilhar com você uma mensagem, não vou ser diferente dos demais, onde já estamos aí numa iminência muito grande, a respeito do Natal. Então quero falar justamente sobre o propósito do Natal, amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 9, vamos ler o versículo de número 1, versículo 2 e o versículo de número 6. O versículo 1 do capítulo 9 de Isaías diz: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória a Jesus. Louvamos a Deus pela oportunidade, e juntos vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Amados, a gente sabe muito bem que, de acordo com a Bíblia Sagrada, principalmente quem já leu a Bíblia, sabe perfeitamente que não existe nenhum mandamento bíblico para que se comemore o Natal, ou seja, o nascimento de Jesus. A palavra Natal significa justamente isso, nascimento, ou o lugar onde alguém nasce. Tradicionalmente, no dia 25 de dezembro, é que comemora-se o nascimento de Jesus, com muitos presentes, as variadas confraternizações. Essa data ela tem sido guardada por séculos, Porém, a Bíblia ela não mostra, de fato, a data, o dia exato do nascimento de Jesus, mas a Bíblia nos mostra o mês em que ele nasceu, perfeitamente. E é isso que nós vamos estudar também, vamos mostrar aqui, de acordo, na medida que nós fomos dando continuidade ao assunto, vamos ver aonde ele nasceu, aliás, o mês que ele nasceu e qual o real propósito desse nascimento. Nesses últimos dias a gente vê que o Natal tem sido comércio, Infelizmente, as pessoas elas se aproveitam da época para aquecer o comércio, e ainda tem os desvios da realidade do que realmente foi o nascimento de Jesus para a figura do Papai Noel e, enfim, em tantas outras coisas como nós já conhecemos. Apesar, como eu falei no início, de não existir nenhum mandamento bíblico que se diga que deva comemorar o nascimento de Jesus, também não tem nenhum me perdoe, não existe em nenhum lugar na Bíblia também a proibição de se fazer tal coisa. Uma coisa é certa, Paulo, uma certa vez, ele disse que muitos pregam a Cristo de várias formas, uns por interesse, outros por benefício próprio, e aí ele diz, mas o que importa? O que importa é que Cristo seja anunciado, e esta época do ano é uma época maravilhosa, de podermos, de fato, anunciarmos o Evangelho, e mostrarmos, de fato, como realmente foi o nascimento de Jesus, e qual a finalidade desse nascimento para as pessoas, para a humanidade. Amém? Então, ainda que o mundo comemore de forma errada, vou dizer assim, porque a maioria só pensa em presente, em festejos e mais nada, algumas poucas pessoas são que de fato anunciam o que realmente aconteceu. Então, mas uma coisa é certa, todos sabem de uma certa forma, ou de forma correta ou não, que Jesus nasceu e é comemorado essa data no dia 25 de dezembro. Mas
vamos ver pela Bíblia Sagrada, onde realmente o mês que Jesus nasceu e qual o real propósito desse nascimento para a humanidade. Amém? Afinal, Jesus nasceu em dezembro, né? E qual o real propósito do nascimento? É o que nós vamos ver no decorrer do estudo. Amém? Então Jesus nasce justamente na festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo ela é comemorada no 7º mês judaico, né? E justamente ali no início da semana da festa dos tabernáculos é quando Jesus nasce, no 7º mês. Mas isso eu vou mostrar na Bíblia para que você acompanhe conosco, amém? Em primeiro lugar, abra sua Bíblia no livro de Esdras e vamos ver no capítulo de número 10, que diz o seguinte, o versículo de número 9. A primeira coisa que nós vamos observar é que Jesus ele não nasce em dezembro, porque no mês de dezembro, lá em Israel, né, é um mês de muitas chuvas e chega até a nevar. Então, veja, por exemplo, no livro de Esdras, no capítulo de número 10 e versículo de número 9, diz o texto: Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça, na casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das muitas chuvas. O mês 9 que ele cita aqui é justamente o mês de Quisleu, um mês judaico que se refere ao 9º mês, né? Antes de mais nada, eu quero explicar uma coisa. Os meses do nosso calendário, todos nós conhecemos, vai de janeiro a dezembro, não é isso? O mês de janeiro começa no dia 1º e termina no dia 31. E assim vai. O mês de fevereiro, que às vezes é subtraído 2 dias, ou 1, né? E assim por diante. E assim vai. O mês de março tem 31 dias, o mês de abril tem 30, e assim sucessivamente, até chegar ao mês de dezembro, que tem 31 dias. Porém, o calendário judaico não é assim. Enquanto o nosso mês, o primeiro mês do nosso calendário é o mês de janeiro, o primeiro mês para o povo judeu é o dia 15 de março a 15 de abril. Isso mesmo. Do dia 15 de março a 15 de abril é chamado de o primeiro mês judaico, que é chamado de Abib ou Nissan. O mês de Abib, que é o primeiro mês, né, o mês primeiro, que é dessa forma que a gente vê muitas vezes na Bíblia, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês, o sexto mês e assim até o 12º mês. É dessa forma que a gente vê na Bíblia, ok? Então o primeiro mês para o povo de Israel começa justamente no dia 15 de março e vai até 15 de abril. Esse é o primeiro mês. O segundo mês vai do dia 15 de abril a 15 de maio. O terceiro mês vai no dia 15 de maio a 15 de junho. O quarto mês, 15 de junho a 15 de julho. O quinto mês, 15 de julho a 15 de agosto. E assim por diante. Ok? Até aí? Então pronto. Quando eu digo que começa no dia 15 de março a 15 de abril, eu estou me referindo ao nosso mês, certo? Para que você entenda como inicia o mês judaico. Porém, é claro que o 15 nosso, para ele lá é o primeiro dia do mês, ok? E é assim que ele diz. Primeiro dia do mês, primeiro. Primeiro mês, dia primeiro. O segundo mês, terceiro dia do segundo mês, o quarto dia do quinto mês e assim por diante, ok? Então, o dia primeiro do primeiro mês judaico é justamente o dia 15 de março nosso, que vai a 15 de abril. Então, no dia 15 de março, que é para nós, para eles é o dia primeiro. E assim vai até o dia 15 de abril, no nosso, mas para ele lá, 15 de abril nosso, para eles é o dia 30. Então, é um pouquinho complicado, mas você volta aí um pouquinho o vídeo e você vai entender. Então, o primeiro mês judaico começa no dia 15 de março a 15 de abril. O segundo mês, 15 de abril a 15 de maio. E assim vai, de um 15 a 15 do outro, ok?
Só que na hora lá deles, é claro que eles falam dia 1º, dia 2º, enfim, porque são meses fechados de 30 dias. Então é bom ter logo isso em mente. Então quando diz aqui o mês nono, né, que para nós o mês 9 seria o quê? O mês de setembro, não é verdade? O mês nono nosso seria o mês de setembro. Mas o mês nono para o povo judeu começa justamente no dia 15 de novembro a 15 de dezembro. Então, observe que em Esdras, capítulo 10 e verso 9, diz que o povo estava sentado ouvindo o discurso, tremendo por conta do conteúdo do assunto e também por conta das muitas chuvas. Então, logo a gente vê que Jesus não nasceu em dezembro, justamente por isso, porque era um mês de muitas chuvas. E observe que lá em Lucas, no capítulo de número 2, você vai ver que haviam pastores que estavam tomando conta das ovelhas. Né? Capítulo 2, verso de número 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então logo eles não poderiam estar no campo em pleno inverno. Né? Como é que eles estão com aquelas quantidades de ovelhas todas, acampados, né, ao léu, em épocas de chuva? Então o primeiro passo a gente percebe que realmente não foi no mês de dezembro que Jesus nasceu. Ok? Mas existe um ponto aqui que para mim ele é o mais excelente. Está justamente no livro de Lucas, no capítulo 1, e o versículo de número 5, 8 e o 9. Aqui está um segredo maravilhoso para a gente começar a entender por que Jesus nasce no 7º mês judaico, que é justamente o finalzinho de setembro ao começo, a primeira semana de outubro. Isso mesmo, finalzinho de setembro para o comecinho do mês de outubro, que é o 7º mês judaico, que é justamente o mês que Jesus nasceu. E a gente vai ver isso aqui agora. Preste bem atenção. Lucas capítulo de número 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem, olha aqui, preste atenção nessa expressão, na ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Versículo 8. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, versículo 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Observe essa frase aqui, que é o ponto-chave da gente identificar o mês de nascimento de Jesus. Veja novamente no versículo de número 5. Vamos ler de novo. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Ok? Quem era Abias? Aí agora a gente vai voltar para Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. E nós vamos ver quem era Abias e qual era a ordem, a sequência da turma, né, a qual se refere o texto, para a gente identificar desde já o mês exato que Jesus nasce. Observe. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 24 e verso de número 10. Se você ler logo no versículo 1, você vai observar que Davi ele fez um sorteio dividindo as turmas, né, os levitas, por turma. Cada mês eram 2 turmas. Então, no primeiro mês, 2 turmas. No segundo mês, mais 2. No terceiro mês, mais 2. No quarto mês, mais 2. E assim por diante, ok? Então, vamos lá. Versículo de número 10. Para a gente adiantar. Olha o que diz. A sétima o quê? A sétima turma que ele está se referindo era os cabeças, os líderes, né? Que era a Cós. E a 8ª turma era pertencente a Abias. Ok? Então, se cada mês
Preste atenção, se cada mês eram 2 turmas, então preste atenção, primeiro mês, 2 turmas, segundo mês mais 2, já iam 4, ok? No terceiro mês mais 2 turmas, 6. No quarto mês mais 2 turmas, a 8ª. Veja que Abias fazia parte da 8ª turma, que era justamente a turma que prestava serviço no templo, né, no 4º mês. Voltando para lá, para Lucas, você vai ver justamente isso. Vamos ler novamente. Lucas capítulo 1, verso de número 5. Olha o que diz. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote por nome de Zacarias, da ordem de Abias. Abias fazia parte da 8ª turma, ok? 8ª turma, que era justamente no 4º mês. Olha, primeiro mês, 2, segundo mês mais 2 turmas, terceiro mês mais 2 e o 4º mês mais 2 turmas. Se Zacarias fazia parte da turma de Abias, então logo ele estava no 4º mês exercendo o ofício de sacerdote, e foi por sorteio, né, a qual ele aqui foi sorteado, para que ele prestasse culto dentro do templo. Ele foi escolhido e no 4º mês, na 8ª turma, ele começa a exercer o sacerdócio. A partir daqui a gente já tem a base de quando é que Jesus nasce, ok? Vamos continuar. Segundo, no final do mês 4º, lembra que ele está na 4ª turma, ok? 2, 4, 6, 8, 8ª turma no mês 4, certo? No finalzinho desse 4º mês, a esposa dele, Isabel, fica grávida. Observe no versículo 23, 24 e 25 do capítulo 1 de Lucas. Olha o que diz. E sucedeu que, terminado os dias de seu ministério, ou seja, terminando o tempo ali, lembrando que cada mês começa do dia 15 ao 15 do outro, primeiro mês, ok? Ou seja, o primeiro mês judaico, 15 de março a 15 de abril. Segundo mês judaico, 15 de abril a 15 de maio. Terceiro mês judaico, 15 de maio a 15 de junho. Quarto mês judaico, 15 de junho a 15 de julho. Já no finalzinho do 4º mês, né, observe que no versículo 23 diz isso. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, engravidou, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir meu opróbrio entre os homens. Ok? Então, no finalzinho do 4º mês, ele tem relação sexual com a sua esposa, ela fica grávida. Agora vamos ver versículo 26. Olha o que acontece. 6 meses depois, olha o que diz. E no 6º mês, observe que aqui é uma referência, né? E no 6º mês, ok? Vamos lá. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, versículo 27, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Maria recebe a notícia que vai ficar gestante, ok? No 6º mês aqui, né, 2 meses depois que Isabel já estava grávida, né, o anjo se apresenta a Maria e fala para ela que ela vai ter um filho. Ela começa aqui a discutir e tal, e veja no que diz no versículo 36. O anjo continua dizendo para ela como é que vai acontecer, ela questiona tal, e ele vai explicando. Olha o que diz no versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, está grávida de um filho em sua velhice. E é este o 6º mês. O 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Ou seja, Isabel já está com 6 meses de gravidez.
quando o anjo está falando com Maria, dizendo que Maria vai ficar grávida. No início aqui eu até errei, né, no versículo 26, que diz no sexto mês. Não é uma referência ao sexto mês da gravidez de Isabel, porque se fosse referente ao mês, não era sexto mês, era mês sexto, ok? Mês primeiro, mês segundo, mês terceiro, mês quarto, mês quinto, mês sexto, mês sétimo e assim por diante. Mas como é o contrário, estava falando sexto mês, era uma referência ao período de gravidez de Isabel. E a confirmação disso está justamente no versículo 36, quando o anjo diz para Maria, e este já é o sexto mês para aquela que era estéril. Ok? Então veja só. Isabel fica gestante no finalzinho do quarto mês, certo? 6 meses depois, olha, 6 meses depois do quarto mês, então vai lá, já vai no quinto mês, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então no 10º mês, né, no mês 10, aliás, no mês 10, o anjo, Maria recebe a notícia de que ela vai ficar grávida. No mês 10, no finalzinho do mês 4, Isabel ficou gestante. No mês 10, ou seja, 6 meses depois, Gabriel diz para Maria que ela vai ficar grávida e diz, a tua prima, né, que era considerada estéril, ela já está grávida de 6 meses. Então vamos lá. Se ela recebe a notícia de que vai ficar grávida justamente no mês 10, preste atenção agora. Mês 11, um mês de gravidez. Mês 12, 2 meses de gravidez. Aí termina o ano, começa o ano novamente. Então vem o mês primeiro, já vai com 3 meses de gravidez. O mês segundo, já vai com 4. O mês terceiro, já vai com 5 meses de gravidez. O mês quarto, já vai com... Ai meu Deus, eu não sei se eu errei aqui agora. O mês quarto, vou começar de novo, eu me atrapalhei aqui, vamos lá. No 10º mês, no mês 10, Maria recebe a notícia que vai ficar grávida. Então, no mês 11, ela está com 1 mês. No mês 12, 2 meses de gravidez, ok? Então, vamos lá, para ficar mais fácil. Se o ano começa novamente, então vamos lá. Primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Observe, quantos meses ela já está de gravidez? 9 meses, ok? Então veja que quando Maria recebe a notícia de que ela vai ficar grávida, é no mês 10. Então, com 9 meses de gestação, pode fazer as contas. É justamente no 7º mês que Jesus nasce. E o 7º mês judaico é chamado de Etanim. Veja aí, primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 8, e o versículo de número 2 diz assim: todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês. Ok? Jesus nasce justamente no mês 7º. Não é coincidência que o número 7 é o número de Deus. Não é isso? Então ele nasce no mês 7, já no finalzinho de setembro para outubro, né? Que o mês 7º começa justamente entre 15 de setembro a 15 de outubro. 15 de setembro a 15 de outubro, uma referência ao nosso calendário. Mas o nosso 15 de setembro, para eles lá é o primeiro. Então, Jesus deve estar nascendo ali entre o dia 15 ou... ali, no finalzinho do mês para o começo do outro. Porque justamente no começo do mês de outubro, né, é comemorado a festa dos tabernáculos. Vamos ler no livro de Levítico, vai nos dar uma clareada a mais, no capítulo 23 e versículo 39, olha o que diz. Porém, aos 15 dias do mês 7º, né, quando tiverdes recolhidos a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E no primeiro dia tomareis vós ramos de formosas árvores,
ramos de palmas, ramos de árvores espessas, salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrarei esta festa ao Senhor por 7 dias, cada ano, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Né? Era justamente quando o povo de Israel saía de suas casas e faziam tendas, morando nas tendas, né? Como representando que eles foram peregrinos, né? Durante todo o tempo da sua vida, em que caminharam antes de chegar na terra prometida. E a festa do tabernáculo nada mais é que o significado dela, né? Deus habitando no meio do seu povo. E observe, por exemplo, que no livro de João, no capítulo 1, João ele diz que Jesus ele habitou entre nós. Olha aqui, João 1:14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar aqui no grego é skenu, que quer dizer justamente tabernaculou. Ou seja, Deus habitando no meio do seu povo. Tabernaculou. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E em Mateus 1:23, o anjo disse para José, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, amados, Jesus ele não nasce em dezembro, né? Como nós vimos aqui na Bíblia Sagrada, basta você voltar ao vídeo e prestar bem atenção no que está sendo falado, você vai ver que Jesus nasce no 7º mês judaico, que é justamente entre 15 de setembro a 15 de outubro. Justamente na semana da festa dos tabernáculos, na comemoração da festa do tabernáculo, é o período que Jesus nasce, porque a Bíblia fala que ele habitaria entre nós, seria chamado de Deus conosco, e a festa do tabernáculo justamente tem esse significado. Deus habitando no meio do seu povo. Né? Então, vemos que não tem nada a ver com dezembro, não é? Muito menos com o dia 25. Como nós já vimos, no mês de dezembro era um mês de muita chuva e chega até a nevar ali. Então logo não tem nada a ver com o que é comemorado por aí. Porém, a gente aproveita a oportunidade, né, para falar que Jesus nasceu e com um propósito maravilhoso. E é justamente isso que nós vamos falar. Amém? Observe na leitura que nós fizemos, no livro de Isaías, diz o versículo 2, no capítulo 9 de Isaías, né, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem era esse povo que andava em trevas? Era o povo judeu. Basta você ler no livro de João, no capítulo 1, você vai ver, é justamente isso que o texto está dizendo. João, capítulo de número 1, versículo 9 a 11. Olha o que diz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Era o povo judeu. O povo judeu estava aguardando o Messias. Porém, diz o texto que Jesus veio para o seu povo, porém o seu povo não o conheceu, não o recebeu. Então, luz para o povo que andava em trevas era justamente o povo judeu. Né? Eles estavam, né, com suas mentes obscuras, né? Seu entendimento estava em trevas e eles não entenderam que o Jesus era o Messias que eles tanto aguardavam. Mas na continuidade do versículo 2 do capítulo 9 de Isaías diz: e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Os que habitavam na região em sombra da morte eram nós, eu, você, todos aqueles que não eram judeus. Por que habitávamos na sombra da morte? Porque nós estávamos longe de Deus, separados da nação de Israel, separados das promessas de Deus. Basta você ler, por exemplo, no livro de Efésios, no capítulo de número 2, né, que é uma referência a todos os povos que não fazia parte, né, do povo judeu, que a Bíblia chama de nações, gentios. Olha o que diz, capítulo 2 e verso de número 11, diz o texto: portanto, lembrai-vos
de que vós, no outro tempo, Paulo aqui se referindo aos irmãos de Éfeso, né? Aliás, se referindo à igreja, né? E aqui no caso essa carta tinha sido direcionada a Éfeso. Portanto, lembrai-vos de vós no outro tempo, que eram gentios. Observe que Paulo está falando a um povo gentil, não um povo judeu. Na carne, chamado de circuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, veja só, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por isso que Isaías ele diz que os que habitavam nas regiões da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque tanto judeus como não judeus, diz Paulo em Romanos capítulo 3, você vai observar, né, enquanto o povo judeu estavam nas regiões apenas na escuridão, né, nas trevas, nós estávamos nas regiões da morte, porque estávamos mais distantes ainda, não fazíamos parte nem da promessa. Né? Mas Paulo chega e diz, no capítulo 3 de Romanos, verso 23, ele diz, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Né? Apesar do povo judeu ter um grande privilégio de serem os detentores da palavra, né? Os detentores da promessa, era o povo a qual, né, aguardava o Messias, pelo qual Jesus veio, mas diz a Bíblia que eles os rejeitaram, não entenderam o tempo, a aceitação a qual era para eles ter feito. Quando Jesus chegou em Jerusalém, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, e diz o texto que ele começou a chorar quando viu a cidade, né, que matais os profetas e aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar, né, como a galinha faz aos pintos debaixo das asas e tu não quiseste. Então veja que o povo de Israel vivia nas trevas e nós nas regiões de sombra da morte. Mas a luz, que era Jesus, o nascimento de Jesus veio trazer luz, tanto para o povo judeu como para o povo gentil. É isso que a Bíblia diz. Então, se todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, havia necessidade de fato, né, de que houvesse uma salvação. E Jesus veio justamente para isso. Jesus nasceu. O Natal, a qual se comemora hoje, era para focar nisso. Né? O nascimento de Jesus veio justamente para trazer luz, direção para o povo, para a humanidade, né, encontrar o caminho da salvação, que é Ele mesmo. Então veja que no capítulo 2 de Lucas também nos dá outra luz, né, no texto sagrado, a qual nos mostra claramente qual o real propósito do nascimento de Jesus. No capítulo 2, verso 10 diz, e o anjo disse-lhe, não temais, porque eis que vos trago novas ou notícias de grande alegria que será para todo o povo. Jesus, quando nasceu, veio trazer alegria para a humanidade. A Bíblia é bem clara, todos nós pecamos, estávamos destituídos, afastados da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós já nascemos já condenados à condenação eterna. Mas Jesus veio justamente para desfazer isso, porque diz, quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus veio para nos dar este dom, essa dádiva, esse presente que é a salvação. Então trazer alegria para toda a humanidade. Versículo de número 11 diz, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não só a alegria da notícia do nascimento do Messias, mas que ele também iria trazer salvação. Glória a Jesus. Né? No capítulo 2 ainda, no versículo 14, diz, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Quer dizer, Jesus também veio trazer paz. Glória a Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, né, que pela fé nós somos justificados diante de Deus. Nós temos paz com Deus através da fé em Jesus Cristo. Glória a Jesus. No capítulo 2 ainda, no versículo 20, também nos mostra, né, um outro propósito da vinda de Cristo, do nascimento de Jesus. Diz, e voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito.
Observe que eles voltaram com alegria, glorificando e exaltando a Deus. Então o nascimento de Jesus promoveu ali nos corações daqueles homens e também nos corações de todos aqueles que o aceitam, que permite que Jesus nasça em seu coração, também enche o coração de gratidão, de alegria. Né? Quantas vezes você, meu amigo, que já aceitou a Jesus como Salvador de sua vida, você já não glorificou, não exaltou a Deus, não magnificou a Ele pela salvação que Ele já lhe deu? Não é verdade? E essa porta de salvação está aberta para todo aquele que crê. Se você ainda não tem Jesus, é uma grande oportunidade de você entender que o Natal, o nascimento, né, de Jesus, foi justamente para isso, para trazer alegria, salvação e fazer com que o seu coração se encha de alegria, de gozo e gratidão por tudo aquilo que Ele fez. Versículo de número 25 também diz um outro detalhe, um outro propósito da salvação em Cristo, do nascimento de Jesus. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Observe que ele diz que ele estava aguardando a consolação de Israel. Quando Jesus nasce, ele vem justamente para isso, trazer consolo, aleluia, para a alma aflita e cansada. Né? E este homem estava esperando a consolação de Israel, o socorro de Israel, a salvação para Israel. Ele era judeu e estava aguardando, mas a Bíblia já nos mostra que ele veio para todos, tanto para aqueles que habitavam, né, nas regiões de trevas, como também aqueles que habitavam nas regiões da sombra da morte, que no caso éramos nós. Louvamos a Deus por tudo. Em João 1,14 nós já lemos, né, que fala que ele habitou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando diz que ele habitou entre nós, isso está falando também de que Jesus veio trazer comunhão com Deus. Fazer com que Deus habite em nossos corações, porque a Bíblia é clara que a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que permitimos que o Natal, que o nascimento de Jesus realmente se concretize dentro de nós, passamos a ser templo e morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. No momento em que somos guiados pelo Espírito, em Romanos capítulo 8, versículo 14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos guiados pela palavra de Deus. E quem ama a palavra de Deus, diz a Bíblia, Jesus fala em João, né, capítulo, se não me foge a memória, parece que é o capítulo 10 e verso 24. Jesus diz que aquele que ama a minha palavra, guarda a minha palavra, eu e meu Pai faremos nele morada. Então veja que o nascimento de Jesus, o propósito do Natal, o verdadeiro propósito do Natal, não é presente, não é confraternização, mas é justamente alegria, salvação, paz, consolo, né, e comunhão com Deus. Glória a Deus por isso. No capítulo 2 ainda de Lucas, no verso de número 32, ainda tem um outro propósito também. O nascimento de Jesus diz: luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. É trazer luz para as nações, né? Entendimento para as nações. Por isso que a palavra de Deus é luz para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É através da palavra de Deus que nós chegamos ao conhecimento de Deus. Por isso é necessário ouvir a mensagem do Evangelho, né? Quando Jesus começou a ministrar a palavra, ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho que ele fala é a boa nova. Qual é a boa nova? A boa notícia: que Jesus veio, que Jesus nasceu, o Salvador está entre nós. Foi isso que os pastores viram naquele dia e saíram cheios de alegria, né? De paz e gratidão e consolo e comunhão com Deus. Romanos capítulo 3 também nos diz aqui que outro dos propósitos, né? Um outro propósito do Natal de Jesus é justamente trazer a justificação para o homem perdido. Vamos ler aqui em Romanos capítulo 3, versículo de número 19 até o versículo 26. Vamos ver aqui o que diz. Romanos, capítulo 3, versículo 19 a 26. Olha o que diz. Ora, nós sabemos que tudo o que é lei diz aos que estão debaixo da lei. Romanos, capítulo 3, verso de número 19. Isso. Ora, nós sabemos que tudo o que é
o que há lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada, todo mundo esteja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem um conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Jesus ele veio com um propósito, ele não nasceu apenas para entrar na história e simplesmente para ser símbolo, né, de uma festa. Não. Ele veio trazer alegria, salvação, paz, consolo, gratidão e luz para os povos, comunhão com Deus e justificação para o homem perdido. Em João capítulo 10, verso de número 10, diz algo maravilhoso. Olha o que diz. João capítulo 10, versículo de número 10. Olha o que Jesus veio fazer. O nascimento de Jesus, o Natal de Jesus, o propósito do nascimento de Jesus, o propósito do Natal de Jesus é justamente esse. João 10 e 10, olha o que diz. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus falando agora, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus veio, nasceu. O Natal de Jesus, o propósito do nascimento de Jesus, para habitar no meio de nós, era para nos trazer a vida eterna. 1 de João, capítulo de número 5, está lá junto de Apocalipse, né? 1 de João, capítulo de número 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Mas quem tem Jesus tem a vida eterna. Glória a Jesus. E na primeira carta de João ainda, no capítulo 3, verso 8, nos mostra um outro propósito do nascimento de Jesus, do Natal de Jesus. 1 de João 3 e 10, ele diz, nisto manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, aliás, 3 e 8, estou lendo aqui errado. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, se revelou, nasceu, né? O Natal de Jesus para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Então, amados, o propósito, eu estou só citando alguns, o propósito real do Natal, do nascimento de Jesus foi esse, trazer alegria, salvação, paz, consolo, comunhão, justificação, desfazer as obras do diabo, nos justificar diante de Deus e nos dar a vida eterna. Então louvamos a Deus por Ele ter nos proporcionado este presente, né? Na verdade, enquanto as pessoas dão presentes de Natal aqui e lá, Deus nos deu o maior presente, que foi o seu Filho Jesus, para morrer por nós. Então os que estavam longe, né, que era justamente o povo judeu, nós, né, que nós estávamos longe, agora nós estamos perto. E os que não era povo, passou a ser, né? E o propósito do nascimento de Jesus era esse, nos justificar diante de Deus, nos salvar da condenação eterna. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, né? Deixa eu ver aqui, a primeira carta de Pedro também fala algo maravilhoso, né? No capítulo 2, verso 9 e o 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia de Deus. Antes nós não éramos povo de Deus, mas passamos a ser através de Jesus. Né? Glória a Jesus por isso. Louvamos a Deus por este nascimento maravilhoso e grandioso, que o mundo comemora de forma errada, muitas vezes, mas que tem um fundo, né, real de que alguém veio para morrer pela humanidade. Embora muitas vezes é encoberto por várias coisas, como falei, com figuras de Papai Noel, com presente, com fraternizações e tantas outras coisas, né? Mas ninguém vai poder dizer que nunca ouviu falar em Jesus, porque o mundo inteiro comemora o Natal, né? Comemora o nascimento do Filho de Deus, que veio para a terra para salvar a humanidade. Infelizmente, muitos não estão dando ouvidos, né? Muitos não estão permitindo que Jesus se instale, né, em seus corações, que nasça em seus corações, mas que possamos, aqueles que já assim o fizeram, permitiram que Jesus nascesse em coração, conserve que ele vá crescendo, né? Entenda o que eu quero dizer, que ele vá crescendo cada vez mais em nossos corações, em nossas vidas, ou seja, que ele permaneça em nós continuamente. E você que ainda não aceitou a Jesus, aproveita a oportunidade, porque a vida é como um vapor de fumaça, né? É como um vapor. Quando você tira aquela tampa da panela que sobe aquele vapor, você vê, de repente desaparece. Assim é a nossa vida. Uma lâmpada que está acesa e de repente se apaga. Mas a oportunidade que você está tendo, Isaías diz, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca enquanto está perto, né? Busca Ele enquanto pode achar, porque é a oportunidade que Ele está dando, né? A chance que Ele está dando é agora, enquanto com vida. Porque depois que partir, não tem mais como mudar, né, essa direção. Não tem como mais reverter a situação. Mas enquanto você está com vida, então louve a Deus, glorifique a Deus, né, pela sua vida, entregue sua vida ao Senhor, deixe Jesus nascer em seu coração, para que você alcance a alegria, a paz, o consolo, a justificação, a comunhão com Deus e a vida eterna, que é a presença dele em nossos corações. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e que você tenha um bom Natal, né? Um bom Natal mesmo, no seu real propósito, entregando a vida para Jesus. Mas, né, boas festas para todos, que Deus abençoe e que Deus